Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo, Pelotão 459. Já coloca aí, eu despertei. Ana, já acordei, já estou preparado para viver a melhor sexta-feira da minha vida. Já estou preparado para o Senhor poder falar ao meu coração nessa manhã. Já estou preparado para o Senhor poder me surpreender. Já entra nessa live com a expectativa lá em cima, já começa a fazer perguntas para Deus, fala: Deus, me traz respostas daquilo que eu estou precisando. Fala ao meu coração nessa manhã tudo aquilo que está me tirando a paz, aquilo que está me trazendo dúvidas, quais são os seus medos. Gente, vocês não têm noção do quanto que uma live dessa pode mudar a sua vida. Quando você realmente está com esse coração alinhado e está buscando respostas, elas vêm, de verdade. Sejam todos bem-vindos. Eu despertei para a melhor sexta-feira da minha vida. Bom dia, Maria. Bom dia, Josnei. Bom dia, Charles. Bom dia, Pelotão 459. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês acordaram, já colocaram pressão no sol. Vocês, aqui em Paris, né? Estou falando diretamente da França, aqui em Paris já são 10 da manhã, mas eu sei que no Brasil o dia está amanhecendo. E nós vamos falar hoje sobre a primeira menção. E o quanto é poderoso quando a gente entende esse princípio. Quando você começa a usar esse princípio na sua vida. Porque a Bíblia já nos ensina. Aquilo que você coloca primeiro, aquilo que você faz primeiro, o que você entrega às suas primeiras horas, o que está no seu coração, ali sim está o teu maior tesouro. Nós vamos falar hoje sobre essa primeira menção e, de verdade, quando a gente entende, né, o que é primícias, o que é aquilo que você põe primeiro e você começa a praticar isso na sua vida, a sua vida muda. Sabe? Porque aquilo que você faz nas primeiras horas, aquilo que você entrega de mais valor, aquilo que é mais precioso, é o que vai comandar o resto da sua vida. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso hoje. Aqui no Brasil tá frio. Gente, aqui em Paris tá quente. É porque a gente é inversão, né, das estações do ano, enquanto aí começou agora, vai começar o inverno. Aqui em Paris vai começar o verão. E o verão aqui na Europa é quente, quente, quente. Aqui faz muito sol, muito sol. Aqui as estações, elas são muito bem, é muito certinha, sabe? Primavera aqui é primavera mesmo. As flores nascem. Eu estou experimentando isso aqui na França. O quanto é perfeito as estações do ano. Inverno aqui até nevou ano passado. Então, é bem, bem certinho. Bora lá, vamos fazer a nossa Brasília tá 15 graus. Tá bom, 15 graus. 15 graus, a gente brinca que aqui é verão, né? Quando tá inverno, porque outono, 15 graus é maravilhoso, porque verão aqui é negativo, é frio mesmo, é temperaturas negativas. Então vamos lá? Vamos fazer um excepcional dia? Eu quero primeiro começar fazendo uma reflexão com vocês sobre a primeira menção. E eu quero fazer algumas perguntinhas para a gente começar a refletir. Será que nós temos usado esse princípio na nossa vida? Será que a gente realmente tem colocado como primícias? A gente tem feito nas primeiras horas o que nós temos de melhor, nós temos colocado no lugar certo, entregado para a pessoa certa. E a primeira coisa que eu te pergunto é: o que tem ocupado o primeiro lugar nos teus pensamentos? O que tem ocupado? Quando você acorda, quando você abriu os olhos hoje, qual foi a primeira coisa que você pensou? O que vem primeiro nos teus pensamentos? O que é a primeira coisa que você faz ao acordar? Nós vamos trabalhar hoje essa primeira menção e eu quero que vocês sejam bem sinceros para a gente reconfigurar esse seu cérebro, para a gente poder alinhar os valores, aquilo que realmente é importante na minha vida e o que vai me gerar mais resultado e aquilo que está drenando a minha energia, aquilo que está sugando a minha energia. Então, hoje nós vamos trabalhar nós vamos trabalhar na nossa vida como se colocasse tudo em ordem. Às vezes as pessoas falam assim: Ana, eu estou perdida, eu não sei para onde ir.
Na verdade, não é que ela está perdida, ela está desordenada. Precisa de um ordenamento, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que é prioridade na sua vida? O que você está dando atenção e que, na verdade, está apenas drenando a sua energia ou te puxando para baixo? O que você deveria hoje dar mais atenção que vai te puxar para cima? Então, nós vamos trazer várias reflexões. Olha, a primeira coisa que eu penso é no trabalho. Muitas pessoas, elas já acordam e a primeira coisa que ela faz ao acordar é pensar nas reuniões, como que ela vai fazer dinheiro, é olhar o WhatsApp. Fala a verdade, gente, de coração. Eu era muito assim, sabia? E eu vou falar isso porque eu me uso como exemplo o tempo todo, né? Mas isso é muito real mesmo. Quando eu acordava, a primeira coisa que eu pensava era, deixa eu ver meu Instagram, deixa eu ver o WhatsApp, quem será que mandou mensagem? E eu já pegava o telefone na hora que eu acordava, porque já despertava, eu já puxava o telefone ali, ali eu já ficava rodando ali o Instagram, rodando o WhatsApp, até que eu comecei a entender sobre esse princípio da primeira menção. Aquilo que você faz quando inicia o seu dia é que vai desenrolar como vai ser o restante dele. Escreve aqui para mim nos comentários as primeiras horas. As horas de ouro, desculpa, escreve horas de ouro. Sabe quais são as suas horas de ouro? Aquela quando você abre os seus olhos. Essa é a sua hora de ouro. Aquela que você tem no início, quando você desperta, abrir os olhos, o que que vem no seu pensamento? Quando você abrir os olhos, qual que é a primeira coisa que você faz? Essas são as suas horas de ouro. E eu quero que vocês comecem a levar muito a sério essas horas de ouro. O que que você faz? O que tem ocupado o primeiro lugar nos teus pensamentos? O que que você tem feito assim que você acorda? Em quem? Ou no que você tem depositado o seu tempo, a sua energia, a sua atenção, a sua confiança? Hoje em dia, eu vou falar uma coisa, você vai precisar de treinar isso. Você não vai acordar e a primeira coisa que você vai fazer é conectar a fonte. Você não vai querer fazer isso. Isso não vai ser um hábito inconsciente, vai ser um hábito consciente. Você vai ter que ir atrás disso, vai ter que se esforçar para isso. Como eu, Ana, me esforcei. E hoje virou um ato inconsciente, hoje é automático. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir um sorriso, agradecer a Deus o dia e me conectar à fonte. E isso eu tive que treinar e treinar muito. Isso não vai ser algo que você vai amanhã acordar e já vai estar tudo alinhado. Não vai. Você vai ter que se esforçar. 1 dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, até você conseguir reordenar. Porque o reino de Deus exige força. Você tem que se esforçar. Vai ter que treinar, você vai ter que fazer ali, vai ter que se empenhar para você reordenar o seu mundo interno. Vai ter que alimentar mais o teu espírito do que a sua carne. Vai ter que avisar para o teu cérebro, contar uma história para o teu cérebro, que o que você mais precisa quando você abre os olhos é se conectar à sua origem. Vou contar para vocês, quem já viu o Pablo desligando um celular? Isso aqui é um celular, tá? Para vocês poderem entender. Olha para você ver, eu vou desligar o celular. Só para vocês entenderem o que é a primeira menção. Eu vou desligar o celular. Quanto tempo o celular demora para ser desligado? Ó, pronto. Quanto tempo demorou para o celular ser desligado? Sei lá, 1 segundo? 1 segundo, 2 segundos? Esse é o tempo que você precisa levar para dormir. Quando você deitar na cama, deito logo, durmo. Deito, fecho os olhos, eu durmo. Então você precisa dormir numa velocidade ímpar. E para acordar, Ana, olha o que o celular faz quando ele acorda. Estou ligando o celular. Olha aqui. Isso aqui é o quê? É a origem do celular. Meu celular é da Apple. Pai, a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, eu me conecto agora à fonte. O meu coração está alinhado ao teu. E o teu espírito guia o meu espírito guia a minha alma governa sobre o meu corpo. Obrigada por mais um dia. Eu agradeço pela oportunidade de estar viva. Agora que eu liguei. O que você está me mostrando, Ana? Eu estou te mostrando através de um celular
que tudo que é criado, né? As pessoas elas modelam a natureza. Tudo vem da natureza. O celular modela o corpo humano, o cérebro humano. Quando você acorda, você não pode acordar e já pular da cama, e já pensar no trabalho, e já pensar nas coisas que tem que fazer. Se o celular, que é o celular, quando ele acorda, ele já parece a maçãzinha quando você liga ele, o que ele mostra ali? Ele mostra a origem dele, a marca, de onde ele veio. Ele mostra ali para você, ó, isso aqui é a Apple, é a minha marca, é de onde eu vim. Eu preciso me conectar primeiramente de onde eu vim, eu te mostro. Depois eu ligo o computador. Depois eu ligo o celular ou o computador, enfim. O que significa? É a fonte. A primeira coisa que você precisa fazer quando você acorda é se conectar à fonte. Então, pensa sempre no celular. Quando você liga o celular, é a maçãzinha que aparece, é a origem do celular. Qual é a sua origem? Quando você acorda, abre os seus olhos. O que precisa vir no seu pensamento? A primeira coisa que tem que vir no seu pensamento, que precisa vir, que você vai treinar isso agora, é a tua origem, é a fonte. Pai, a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E a tua misericórdia ela é infinita. E eu me conecto agora à fonte inesgotável. Eu me conecto direto no teu trono, Pai. Eu abençoo esse dia. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de estar vivo, de respirar. Eu agradeço pela oportunidade de fazer diferente nesse dia, de ser melhor. Pai, que hoje eu viva, eu curta a vida adoidado com o Senhor. Pai, que o Senhor passe na frente aonde eu estiver, que as decisões que eu for tomar nesse dia sejam pautadas pelo aquilo que o Senhor espera de mim. Senhor, vai na frente naquela reunião, naquele encontro, naquele negócio, que portas sejam abertas nesse dia. Eu te agradeço, Senhor. Obrigada. Obrigada porque hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. Hoje eu vou desfrutar doidado. Hoje eu vou celebrar a vida. Hoje eu vou cumprir o meu propósito. Eu estou contigo, você está comigo. E vamos tocar o terror nessa terra. Aí você respira fundo. Alimenta. A respiração alimenta o espírito. Respira fundo e aí sim você começa o teu dia. O que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? E aqui eu te pergunto que a primeira menção é tudo que você está depositando o seu tempo, a sua energia, a sua atenção, a sua confiança. Muitas vezes a gente ora, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente sonha, mas não vê os grandes resultados que nos espera. Por quê, Ana? Porque nós estamos colocando Deus em último lugar, quando Ele sempre deveria estar na primeira menção. A gente coloca as primícias, a gente dedica aquilo que vem primeiro na nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, naquilo que não gera resultado. Ou que vai gerar resultado com muito esforço. E vive uma vida muito pesada. Talvez você esteja colhendo um dia pesado, um dia bagunçado, um dia desordenado, porque você entregou as suas manhãs ao caos e não ao céu. Porque você não está entregando as primeiras horas do seu dia àquele que ordena tudo. O ordenador. Aquele que coloca tudo no seu devido lugar. Tem uma frase que fala assim, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Eu falo que essa frase, ela liga muito à primeira menção. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, é as primícias, né, Ana? Exatamente. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você pede Ele para ordenar a vida. Então, Ele vai tirar tudo que está fora do lugar. Nada fica faltando, porque Ele preenche todas as lacunas. E nada fica quebrado. Escreve isso aí. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Sabe por quê? Às vezes a sua vida está bagunçada, às vezes a sua vida está perdida, desordenada, porque você não convidou o ordenador para colocar tudo no lugar,
para falar: Deus, me mostra o que está quebrado, me mostra o que está faltando e me mostra o que está fora do lugar e ordena para mim. Coloca tudo em ordem. Talvez os seus resultados estão pequenos ainda, porque você só confia na força do seu braço, mas você esqueceu de consultar o Espírito Santo. Talvez a sua vida está travada porque você tem dado tudo de si para o mundo e nada de si para Deus. Quando eu entendi esse princípio, eu comecei a aplicar ele na minha vida. E de verdade, os meus resultados começaram a ser diferentes. Essa semana eu participei de uma reunião que era muito importante. Não posso contar detalhes aqui, mas era muito importante. E eu vi no carro, e tinha hora para começar, sabe? E eu vi no carro orando. E eu falei: Deus, passa na frente. Deus, toca agora a pessoa que vai fazer essa reunião importante. Chega nela agora. Pai, o Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe que nós estamos aqui para servir ao Senhor. O Senhor sabe, Pai, o porquê que nós estamos aqui. Foi o Senhor que nos chamou. Então, Senhor, faça a tua vontade. Gente, eu fui orando. Na hora que a reunião começou, a reunião que era para ter sido, assim, muito pesada. Gente, vocês não têm noção, não dá para explicar para vocês. Mas foi de uma leveza. A pessoa entrou na reunião, a pessoa que estava nervosa, não era eu, não. A pessoa começou a gaguejar. Eu falei: gente, o que está acontecendo, Deus? E do nada, tipo assim, algo que era para causar uma tensão, assim, acabou, ficou leve. Eu comecei a sorrir. Eu falei: Deus, mas por quê? Porque eu entendi o princípio da primeira menção. Eu coloco ele em primeiro lugar. Quantas vezes você ora? Quantas vezes você já orou antes de tomar uma decisão importante? Quantas vezes, quando você foi fazer algo importante, você consagrou a Deus primeiro? Você tem feito isso na sua vida? Será que você tem chamado Ele para poder estar na sua frente, ao invés de querer fazer tudo na força do seu braço? De querer fazer tudo do teu jeito, da tua maneira? Talvez a sua vida esteja travada, porque você tem realmente dado tudo de si para o mundo e nada de si para Deus. A Bíblia é clara: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Ana, me fala mais uma passagem. A alma generosa prosperará. Me fala outra passagem. Honra ao Senhor com as primícias. Sabe por quê? Porque a ordem importa. O que vem primeiro determina o que vem depois. Escreve essa frase aqui. O que vem primeiro determina o que vem depois. Essa frase, para mim, ela exemplifica o princípio da primeira menção. O que vem primeiro determina o que vem depois. E a pergunta que eu te faço é exatamente essa. O que está vindo primeiro na tua vida hoje? Aonde você tem colocado o teu tesouro? Você tem dado as primícias do seu tempo, do seu coração para Deus, dos seus recursos? Você está sentado no trono do seu primeiro lugar? Quem está sentado no trono do seu primeiro lugar? Quem? Não é o que, não, é quem. O que vem primeiro determina o que vem depois. E aqui eu te pergunto, o que não? Quem você está colocando em primeiro lugar na sua vida? Você tem dado as primícias do seu tempo para quem? Será que os resultados que você tanto busca não estão sendo impedidos porque Deus ainda não é o primeiro da sua vida? Tem pessoas que falam assim: Ana, eu quero ter mais resultado. Eu falo: mas onde está Deus na sua vida? Não, Deus é prioridade para mim. Eu já escutei isso. E eu também já fui assim. Deus é prioridade. E se eu perguntar para vocês aqui, vocês vão falar para mim que Deus é prioridade. Sabia? A maioria vai falar: não, Ana, Deus é prioridade na minha vida.
Deus é prioridade mesmo, ele é assim, ele é a minha primeira menção. Aí eu te peço hoje para você realmente refletir, será que ele é prioridade mesmo? Quando você abre os olhos, a primeira coisa que você pensa é nele? Quando você vai fazer algo, a primeira coisa que você pensa é em orar? Quando você vai se alimentar, você consagra os seus alimentos para ele? Quando você precisa fazer um jejum, você realmente consegue concluir esse jejum colocando a tua alma, o teu espírito conectado ao dele? Ele realmente é prioridade na tua vida? E aqui eu só estou trazendo para você poder refletir. Sabe por quê? Porque eu batia no peito e eu falava que Deus era a minha prioridade. Nossa, batia no peito e falava: Deus é minha prioridade, Deus é minha prioridade. Até no dia que o Espírito Santo me exortou de uma tal maneira que eu consegui ver que Deus ainda não era a minha prioridade. Eu ainda não colocava ele como primícias. Quando eu entendi isso, foi doloroso e eu tive que treinar para colocar Deus em primeiro lugar. Não foi só o querer, eu tive que me esforçar. Quando eu acordava, eu não pensava em Deus em primeiro lugar. E eu tive que treinar isso na minha vida. Quando eu ia me alimentar, eu até oro no almoço, mas os outros alimentos a gente alimentava correndo, sabe? E eu comecei a ser, é como se eu despertasse, sabe? Despertasse mesmo para pequenas coisas. E aí eu comecei a consagrar os meus alimentos a Deus. Quando eu ia dormir, eu já dormia pensando em outras coisas, mexendo no celular. Eu não dormia pensando em Deus. E eu batia no peito, falando que Deus era a minha prioridade. Acredita em mim. Eu batia no peito. O Senhor está nos corrigindo, Ana. Obrigada por nos fazer voltar aos trilhos. Exatamente. Mas isso não é julgamento, tá? Isso é para trazer consciência. Porque muitas vezes eu também falei que Deus era a prioridade. E no meu dia a dia, ele não estava sendo a minha prioridade. Hoje, eu posso dizer para vocês, com muita consciência, Deus é minha prioridade. Quando eu acordo, hoje, quando eu acordei, o meu cérebro é igualzinho aquele iPhone. Gente, nunca esqueça desse iPhone. Quando eu acordo, ele já está treinado a conectar a fonte. Eu já abro os olhos, a primeira coisa que está na minha boca, obrigada por esse dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Eu conecto meu coração ao teu. E a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom. Nem que eu fale só isso, mas hoje, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus. E aí eu já pego a Bíblia e eu já leio um versículo bíblico no meu devocional. E eu já boto um louvor. E eu já preparo o meu espírito para aquele dia. Eu posso estar atrasada, eu posso estar correndo, eu posso estar acordar assim, sabe? Com muita coisa para fazer, mas eu não abro mão disso. Eu não abro mão de me conectar à fonte assim que eu abro os meus olhos. Porque eu levei muito a sério aquele versículo, buscar em primeiro o reino. Então, é uma reflexão que eu faço para vocês. Será que Deus realmente é a sua prioridade? Será que você realmente está colocando Ele em primeiro lugar? Quem está sentado no trono do seu primeiro lugar? Será que não é o dinheiro? Será que não é o trabalho? Será que não é a vaidade? Será que você já não acorda pensando na sua skincare, as mulheres? Ou pensando na academia? Porque tem pessoas que colocam a academia no lugar de Deus. E a gente pode colocar tantas coisas. Um livro. E isso é para a gente poder refletir, porque muitas vezes nós não estamos tendo o resultado que a gente busca. Porque Deus ainda não é o primeiro da nossa vida. E hoje eu quero te fazer um convite nessa live, um convite de alinhamento. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo começa a fluir. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo começa a fluir. E aqui eu quero que vocês entendam que não é o primeiro lugar quando você acorda. Não é só quando você acorda, é o primeiro lugar na sua vida.
É primeiro lugar na tua empresa. Ontem eu fui palestrar no evento aqui de empreendedorismo. Aí você pensa, cheguei no evento para falar de empreendedorismo, falei para Deus. Eu tenho uma conversa com o Senhor no carro. Falei, Deus, o evento hoje é empreendedorismo. Eu vou lá para falar de empreender, pensar fora da caixa, pensar além do óbvio. Nós vamos falar o que é você encontrar uma solução, como você pode abrir startups, como você pode começar a empreender, sair do CLT, uma transição de carreira. Deus, hoje é empreendedorismo. Eu ali batendo papo com Deus. Cheguei no evento. Antes da Ana falar, uma mulher canta um louvor. Aí eu falo, Deus, é empreendedorismo, Deus. Na hora que eu fico em pé. Gente, o negócio de colocar Deus em primeiro na sua vida, não quer dizer que você só vai falar de Deus, quer dizer que não tem como tirar Deus de nada. Você vai falar de empresa, tem que falar de Deus. Você vai falar de corpo físico, você fala do templo de Deus. Você vai falar de alimentação, você tem que falar do supermercado de Deus. E aí, isso não tem nada a ver com religiosidade. E eu disse isso ontem, não é porque eu coloco Deus em tudo, é porque não tem como tirar Deus de nada. A tua empresa é armamento para o reino. O dinheiro que você tanto quer fazer é apenas munição para levar a mensagem do reino. Você está aqui por um chamado maior. Então não coloque o dinheiro como seu senhor, não coloque a empresa como tudo que você tem na vida, porque não é. Ela só é o meio de cumprir o teu propósito, de cumprir o teu chamado. E eu tenho certeza que se você colocar primeiro o reino, a tua empresa vai prosperar, vai vir dinheiro, porque nós somos só administradores dessa riqueza, a riqueza vem de Deus. Nós somos mordomos. E aí aquilo que era para ser 100% empresarial, o céu desceu. O céu desceu. O povo começou a chorar, eu vi gente de joelho, eu vi gente recebendo chaves direto do trono de Deus, portas sendo abertas. Por quê? Porque eles entenderam. O que vem primeiro? O que vem primeiro? Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo começa a fluir. A tua empresa flui, o teu relacionamento flui, o teu corpo flui, a tua saúde flui. O que mais que vocês querem? A vida financeira flui. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Ele em primeiro lugar e depois você me conta. E aí ontem, o céu desceu naquele evento. E Deus respondeu. Como diz uma pessoa, chegou para mim e falou, Ana, eu vim querendo uma coisa. E eu recebi exatamente aquilo que eu precisava. Era disso que eu precisava. Era isso, era o vazio que estava no meu coração. E que a empresa não preenchia, a falta de dinheiro, eu achava que o meu problema estava aqui. Mas você me trouxe clareza de onde está o meu problema. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais o Senhor. E a primeira menção é uma chave que ela destranca a porta e ela te introduz na verdade plena. A primeira menção é um portal para o caminho da verdade. É uma porta que te leva ao único caminho. Porque existe o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Você pode querer me falar aqui, você pode querer vir trazer, mas não existe um outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. A primeira menção é um guia de descoberta dessa verdade. E ela vem se revelando progressivamente. Você vai ver que a tua vida ela vai começar a mudar progressivamente. Tanto que eu disse, ninguém muda de hoje para amanhã. Você não vai acordar amanhã assim, totalmente diferente, botando Deus primeiro. Não, isso é um treino. É o primeiro elo de uma longa corrente de revelações. A primeira menção é uma semente. É uma semente que traz em seu interior a verdade completa e que você vai se desenvolvendo. A primeira menção são as primícias. São os primeiros atos que determinam todo o seu ciclo do dia, da semana, do mês, do ano. São os primeiros atos que definem o seu dia.
É a primeira menção, é a primícias. Ana, me fala um ato que eu posso colocar em prática agora, para mim conseguir abrir esse portal, essa semente da primeira menção, e minha vida começar a mudar, e os meus resultados começarem a mudar. Você precisa ir dormir sorrindo e acordar sorrindo. Acorda e abre um sorriso e agradece. Eu não sei quem aqui faz o boot, mas você precisa acordar. E a primeira coisa que você faz, lembra do celular aqui? Pai, a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom. Lembra da Apple? Você nunca mais vai esquecer disso. Você tem que fazer o boot. Tem que fazer o boot. É o boot. O que é o boot, Ana? É a oração, é a mentalização, é o alinhamento do seu coração na fonte. Você tem que ler a Bíblia. Anota aí, acordar dormindo, dormir. Então, primeiro começa a dormir, porque o seu dia começa quando você começa a dormir. Você sabia disso, né? Seu dia não começa quando você acorda, seu dia começa quando você dorme. O horário que você vai dormir, a maneira que você vai dormir. Então, já dorme sorrindo, já acorda sorrindo. Acordou? Faz o boot, alinha teu coração ao de Deus. A ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Depois, leia a Bíblia, nem que seja um versículo. Beba água. Escreve aí, beber água. Posso falar uma coisa? Até beber água, tá vendo? Você tem que beber água. Eu quero dar aqui um conselho para vocês que eu dou lá no meu Instagram, para os meus seguidores. Eu não sei quem aqui são meus seguidores, né, meus amores? Mas quem me segue lá no Instagram, eu sempre falo. Vou falar isso hoje de novo. Beber água assim que você acorda. Você beber 600 ml de água em jejum por dia, quando você acordar, vai mudar a sua saúde. O meu intestino começou a funcionar, a minha pele começou a melhorar. Eu não sabia que causava tantos benefícios assim. Mas, quando você acorda e toma 600 ml de água em jejum, e demora assim umas meia hora para você se alimentar, você vai ver o que vai fazer na sua vida. Gente, eu sou a prova viva disso. Eu tomo 600 ml de água quando eu acordo em jejum. E eu espero ali meia hora, uma hora para comer de novo. Tudo começou a mudar. Parece que lava o teu corpo. Sabe assim? É aquela água que vem limpando. É um negócio surreal. 600 ml de água em jejum. Obrigada, Ana. Tome isso, faça isso, vocês vão me contar. Quem tem intestino preso, o intestino funciona. A pele começa a melhorar. A tua energia melhora. É como se fosse um combustível para você começar o teu dia. Então já anota aí esse passo a passo. Você vai dormir sorrindo, acordar sorrindo. Você vai conectar a fonte com o boot. Você vai ler a Bíblia, você vai beber água. Pronto. Primeiros atos que vão definir o seu dia. Só isso aqui. Não vou te dar muito serviço, não. Vou te dar pouco serviço. Só isso aqui já vai mudar o seu dia. Primeiro você se hidrata direto da fonte. Depois você toma a água para hidratar o teu corpo. A primeira menção determina a vida. E se ela não for construtiva, você vai ter que ressignificá-la hoje. Se a primeira menção sua não for construtiva, se aquilo que você faz nas primeiras horas do seu dia, se aquilo que você coloca o teu pensamento, a tua energia, o teu tempo não for construtivo, você vai ter que ressignificar isso agora. Precisa de uma ordem. Você vai ter que ordenar a tua vida. O que você olha no espelho todos os dias nada mais é do que a decisão e consequência das suas escolhas. A vida que você vive hoje são as escolhas que você fez ontem. Ana, minha vida está desordenada. As suas escolhas estão desordenadas. O que você está colocando como primícias na sua vida? Primeira menção. Quando você acorda, quando você vai dormir, você bebe água, você se conecta à fonte, Deus é sua prioridade, você lê a Bíblia, você escuta a palavra. O que você tem alimentado os seus sentidos? É por isso.
É exatamente por isso. A pessoa que você olha no espelho tem priorizado o teu corpo, a tua saúde, tem se alimentado bem, tem consagrado os alimentos quando você vai alimentar, tem orado para Deus antes de tomar algum tipo de decisão difícil? Aonde está o seu coração? O que você tem feito? Quais são as suas escolhas? O que você tem dado prioridade na tua vida? O que você tem pensado? Qual é a qualidade dos teus pensamentos? É por isso. O que tem saído da tua boca? O que você tem falado? Você tem carregado palavras de vida ou palavras vazias? O que você faz primeiro revela quem governa o seu coração. Putz, Ana, o que você faz primeiro revela quem governa o seu coração. Escreve isso daí. Nossa, eu até arrepio, gente. Você não tem noção, não. Vocês têm que começar a entender isso. A vida de vocês vai mudar demais. Vai mudar demais. Sabe por quê? Porque Deus não aceita ser o segundo. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. Deus não quer 10%. Deus não quer migalhas. Deus não quer só quando você tem um tempinho para ele. Só quando sobra um tempo na agenda. Será que você hoje vive assim? Será que você hoje vive assim? No dia, na hora que sobrar um tempinho, eu oro. Na hora que sobrar um tempinho no meu dia, eu busco a Deus. É assim que está a sua vida? Está tudo errado. Deus não quer ser só um tempinho. Deus não quer quando o tempo sobra e você vai orar. Ele não aceita ser o segundo. Ou ele é o primeiro, ou ele é nada. Exatamente. Repete a frase, Ana. O que você faz primeiro revela quem governa o seu coração. Às vezes, uma vez o Pablo disse do all-in. Eu não sei quem já escutou o Pablo falando do all-in. E ele falou, quando eu entendi sobre isso, quem joga poker sabe, né? O que é o all-in? Eu entrego todas as fichas. Ou é all-in, ou nem precisa entrar. Ou você entrega Deus e coloca ele, ou você coloca Deus em primeiro lugar, entrega a sua vida a ele, ou você vai viver essa vida sem resultado. Sabe por quê? Porque quando você coloca Deus no início, ele abençoa o restante. Quem está anotando só os códigos, anota só essas frases, gente. Anota só isso. Quando você coloca Deus no início, ele abençoa o restante. Tá tudo abençoado. Se Deus é a minha primícia, eu não preciso temer de mais nada. Se eu tô aqui atendendo o chamado de Deus, eu posso ir para a guerra. Porque aquele que está comigo nunca perdeu uma guerra. Primícias não é sobre quantidade. Não é você passar o dia inteiro orando para Deus. Ana, então agora eu vou ter que passar o quê? 2, 3, 5 horas orando por dia? Então eu vou ter que viver minha... Me explica. Como é que eu faço? Primícias não é sobre quantidade, é sobre prioridade. Prioridade. Aonde está o seu coração? É prioridade. Não precisa passar o dia inteiro dentro da igreja. Mas o que está tomando o seu coração agora? O que está tomando o seu coração agora? Ana, repete. Primícias não é sobre quantidade, é sobre prioridade. É prioridade. Então não é você passar o dia inteiro orando. E talvez você passe o dia inteiro orando. E Jesus ainda não é prioridade na sua vida. Você pira nisso? A prioridade ainda é o seu ego, ainda é a sua vaidade, ainda é querer aparecer para as pessoas. Ana, eu preciso fazer o quê? Começar o meu dia com Deus. Porque se eu começo o meu dia com Deus, eu termino esse dia com propósito. A primeira palavra que sai da minha boca pela manhã deveria ser a oração. Deveria ser igual esse celular aqui, ó. A primeira coisa que esse celular mostra quando eu desligo ele é
a maçãzinha. Ele já mostra a origem dele. Que, ó, você gosta, você não gosta, você quer, você não quer, pouco importa. Tá aqui, ó, a maçãzinha. Apple. É de onde eu vim. É a minha origem. Tá ali, ó, registrada, a minha marca. Quando você dar a primícias, é dizer, Deus, eu reconheço que tudo vem de ti. Quando eu olho e respiro e falo, agradeço, Deus, obrigada por esse dia. Eu reconheço que se eu respiro hoje, é pela misericórdia de Deus. A ordem espiritual, ela importa. Quando Deus está no trono, o caos perde a voz. Quando Deus está no trono, a bagunça não tem vez. Quando Deus está no trono, não existe nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Por que, Ana? Porque ele coloca em ordem. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida para você ver o quanto a sua vida vai entrar em ordem. Deixa Deus entrar. E aqui eu quero só que a gente reflita mesmo. Você já parou para pensar que tudo que você coloca em primeiro lugar revela o que tem prioridade no seu coração? Tudo que você coloca em primeiro lugar. A Bíblia nos ensina um princípio. Esse princípio da primeira menção, e ele carrega essa ideia de primícias, de primeiro lugar, de primeiro pensamento, primeiro ato do dia, primeiro em tudo. Isso é a primeira menção. Primeira coisa que eu penso, primeira coisa que eu faço. Quem está em primeiro lugar na minha vida? Meu primeiro pensamento, meu primeiro ato do dia. Meu primeiro. Quem que eu entrego como primeiro? O que você faz primeiro, você está dizendo, isso aqui é o que mais importa para mim. Se você acorda e você pega o celular, se você acorda e começa a pensar em trabalho, é isso que importa, é isso que é mais importante para você. Se você acorda e já pula da cama e já quer fazer qualquer coisa, o que vem primeiro? É isso que importa. E a pergunta que eu te faço hoje é exatamente essa. Quem ou o que tem ocupado o primeiro lugar do seu dia? Nos seus pensamentos, nas suas decisões, no seu dinheiro, no seu tempo? Eu dedico todo o meu recurso hoje para o reino. Todo o meu recurso. É fazendo evento, é ajudando pessoas, é transbordando. O princípio da primeira menção ensina que a primeira vez que algo é citado na Bíblia carrega o padrão, carrega a essência, a direção daquilo que todo o restante das Escrituras vai trazer. É a primeira menção. Foi a primeira vez que isso foi dito na Bíblia. E carrega o padrão. O princípio ele pode se aplicar na nossa vida dessa maneira. Aquilo que fazemos primeiro tem peso espiritual. Leva mais a sério. Aquilo que você faz primeiro molda o seu dia, direciona o seu coração. Quando eu trago Mateus 6,33, estou dizendo exatamente isso. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Ana, traz outras passagens bíblicas para mim. Eu trago. Êxodo 23. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trará a casa do Senhor teu Deus. O que está dizendo? Entregue as primícias para o Senhor. Provérbios 3. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. E se encherão os teus celeiros fartamente, transbordarão de vinho. Ana, você dá 10%? Não, eu dou 100%. Eu dou 100%. Hoje, a minha vida está a serviço do Senhor. Eu entrego tudo. Tudo. Hoje, o que eu faço aqui na França? Eu levo o reino para as pessoas. E Deus sabe onde está o coração. Ontem eu assisti um vídeo de uma mulher que ela estava sofrendo muito ataque espiritual. E uma pastora orou pela vida dela e ela foi liberta na hora, renunciando toda maldição, renunciando todo pacto, renunciando tudo. E a mulher cai no chão e a mulher é liberta na hora. E na hora que ela levanta, ela vira e fala, eu quero essa unção. Ela pediu a unção.
que a pastora tinha de libertação. Eu quero essa unção, porque eu quero pregar o evangelho. Eu quero pregar o evangelho aonde eu for. Gente, na hora que a mulher pediu a unção, só dela pedir, o fogo do Espírito Santo desceu sobre ela e ela começa a orar em línguas. E ela já começa a pular. E ela já começa a orar. E a pastora olhou e começou a sorrir e falou: você recebeu? Aí ela começa a orar em línguas, ela começa a pular. Ela tinha acabado de ser liberta. E ao mesmo tempo ela foi liberta e ela já recebeu. Por quê, Ana? Porque o coração dela estava em Cristo. Porque Deus viu aonde estava o coração dela. Ela entregou a oferta. Qual é a maior oferta que a gente pode entregar para Deus? O nosso coração. O coração dela estava 100%. Quando ela falou, eu quero a unção, porque eu quero pregar o evangelho, Deus viu a pureza do coração dela. Pureza do teu coração. Ela entregou tudo para o Senhor naquele momento. Meu coração é do Senhor, eu quero pregar o evangelho. E ela recebeu a unção. O que tem tomado o seu coração? Aonde você tem colocado a sua energia? Lá em Gênesis fala de Caim e Abel. A oferta de Abel foi aceita. Por quê? Porque ele deu as primícias. Abel deu o melhor para Deus. Ele deu aquilo que é primeiro, o melhor. E quando Abraão oferece Isaac, Deus pediu o primeiro filho, o filho da promessa. Uma prova de colocar Deus em primeiro lugar, acima até dos teus sonhos. E Abraão ofereceu, mas o cordeiro chegou. Ali já falava, né, de Jesus, quando Jesus viria. Mas ele não titubeou. Ele não pensou em outra coisa. Naquele momento, ele mostrou: meu coração está contigo. Você é primícias. O Senhor é primícias. É como se Abraão falasse: Senhor Deus, o Senhor vem em primeiro lugar na minha vida. Lá em Salmo 5 está escrito: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e vigio. O que está tomando o seu coração hoje? E sabe o que o Senhor quer da gente? O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer o seu coração. É só isso. Ele não quer grandes coisas, ele quer o teu coração. E muitas vezes o nosso coração está em coisas. O nosso coração está no trabalho, está no dinheiro, está em pessoas. Talvez você está idolatrando gente. E o teu coração não está nele. Será que o nosso coração realmente está no Senhor? Ana, como é que eu consigo aplicar o princípio da primeira menção no meu dia a dia, de maneira prática? Primeira coisa, ore assim que você acordar. Alinha o teu coração antes de pegar no seu celular. Ou levantar da cama, né, fazer qualquer tipo de coisa. Consagre o seu dia a Deus. Dê as primícias do seu tempo. Faça um devocional, faça um louvor, tenha um tempo de escuta ali antes das atividades, ore antes de tomar uma decisão difícil, mostra para Deus, Deus, o Senhor realmente é a minha prioridade. Coloque Deus como primeiro em suas decisões. Antes de perguntar para o mundo, antes de perguntar para pessoas, pergunte para Deus. Ensine os seus filhos o valor de colocar Deus em primeiro lugar. Por que, Ana? Porque o primeiro tem poder. Quem ocupa o primeiro lugar governa o restante. Quem entrega as primícias está dizendo: Deus, tudo vem de ti, tudo volta para ti. Você é prioridade. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa. Coloque Deus em primeiro lugar e as bênçãos correrão atrás de você. Acredita nisso. Coloque Deus em primeiro lugar e você vai ver o quão abençoado você vai ser. Às vezes, muitas pessoas estão fazendo na força do braço.
né? Estão ali, ó, querendo dar conta de tudo na sua força. Coloca Deus em primeiro lugar. Putz, Ana, essa palavra foi forte. Eu vou repetir, você não precisa correr atrás de bênçãos. Coloca Deus em primeiro lugar e as bênçãos correrão atrás de você. Você será muito abençoado. E as pessoas vão olhar para você e vão falar o que aquela pessoa tem de diferente. Porque as coisas acontecem com ela. As portas se abrem para ela. As bênçãos chegam até ela. O que será que ela tem de diferente? O que será? Você entendeu o princípio da primeira menção. Você colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E acredita, é pelo esforço. Você não vai ter vontade. Porque existe uma briga, uma luta entre carne e espírito. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Então, se você deixar só na sua vontade, você não vai ter vontade de orar. Você não vai ter vontade de ler a Bíblia. Você não vai ter vontade de fazer um devocional. Por quê? Porque a tua carne, ela odeia a oração, ela milita contra o espírito. Ela não quer que você ore, ela não quer que você leia a Bíblia. Vai dar sono, vai dar preguiça, e vai dar tudo. Você consegue passar a noite inteira vendo uma série, mas você não consegue passar a noite inteira lendo a Bíblia. Você pode passar a noite inteira numa festa dançando, mas você não consegue passar a noite inteira numa vigília orando. Por quê, Ana? Porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Então, o que eu preciso? Me esforçar. Se eu deixar só na minha vontade, não vai ter vontade. Eu vou ter que treinar, me esforçar. Eu vou ter que alimentar mais o meu espírito. E é exatamente isso. Quem que ganha essa guerra? Carne e espírito. Ganha aquele que você mais alimenta. E eu te pergunto, quem você tem alimentado na sua vida? Quem você tem alimentado? Quem ocupa o primeiro lugar governa o restante. Quem está ocupando esse primeiro lugar? A carne ou o espírito? É ele que vai governar. E hoje é dia de alinhamento. Essa live foi uma live onde o Espírito Santo está nos exortando de uma maneira muito leve, mas ele está dizendo ao seu coração: realinha. Coloca prioridade para aquilo que realmente é prioridade. Eu sei que você acorda preocupada com dinheiro. Eu sei que você acorda preocupada com um tanto de coisas. Mas enquanto você achar que é na força do teu braço, vai ficar pesado e os resultados não vão vir. Faz o seguinte, quando você acordar, esquece o dinheiro. Visualiza que você é milionária, porque você é milionário, é milionária. Você é você é herdeiro, filho do dono da riqueza. Fecha os olhos e fala: Deus, eu consagro a minha vida financeira a Ti hoje. Eu consagro os meus bens a Ti. Senhor, é primícias. Ou então, se você não está conseguindo, peça a Deus: Deus, me ajude. Me ajude a colocar você como prioridade na minha vida. Eu quero viver, Senhor, não correndo atrás de bênçãos, mas eu quero que essas bênçãos corram atrás de mim. E eu entendi que eu preciso buscar primeiro o reino. Então me dá clareza, me ajuda. Eu quero sim ter o meu coração alinhado ao teu. Eu quero viver as tuas promessas. Quero que o Senhor seja prioridade na minha vida. E acredite, quando você pedir isso, Deus vai colocar na sua frente tudo aquilo que está tomando o lugar dele na sua vida. Acredita no que eu estou dizendo. E aí é a sua decisão, abrir mão ou não. Quem aqui já viu o filme A Forja? O filme A Forja, ele fala exatamente isso. Quando aquele adolescente começou a colocar Deus em primeiro lugar, Deus mostrou o videogame dele. É como se Deus falasse: você está colocando o videogame no lugar do seu Senhor. E o que aquele menino fez? Colocou o videogame numa caixa e doou. Ele começou a tirar da vida dele tudo que estava ocupando o lugar de Deus. Tudo que ele estava colocando em primeiro lugar.
Por quê? Porque o primeiro lugar é Deus. Então, se o videogame faz eu tirar Deus, eu tiro o videogame. Quando você orar para Deus e pedir isso, Deus vai trazer tudo aquilo que está tirando, tudo que está tomando a sua atenção e tirando o lugar dele. E aí é a tua escolha, você abrir mão disso ou não. É a tua escolha. Vamos fazer um boot poderoso? Olha, eu vi o filme A Forja, eu chorei muito. Eu também chorei. Exatamente nessa parte que ele entrega o videogame. Eu tive esse insight agora, é a primeira menção. Gente, aquela parte do videogame é a primeira menção. É ele dando. Por quê? Porque Deus mostrou para ele. O que você está colocando no meu lugar? Ou por que eu ainda não sou prioridade na sua vida? Porque teu coração está nesse videogame. Teu coração está nesse jogo. Teu coração está nesse trabalho. Teu coração está nisso aqui. Não que Deus não vai tirar o seu trabalho, mas ele vai reordenar. Ele vai realinhar. Ele vai realinhar tudo. Ele vai colocar ordem. Nada faltando. Nada quebrado. E nada fora do lugar. Ele vai reordenar tudo. Vamos fazer o nosso boot? Para a gente poder começar o nosso dia? Vamos pedir a Deus para a gente, a partir de hoje, a gente ter agora clareza. Essa live de hoje foi uma bênção, porque ela trouxe clareza, ela trouxe consciência daquilo que realmente precisa vir primeiro. Escreve aqui nos comentários, primeiro o reino. Todo mundo que entendeu isso, todo mundo que entendeu que primeiro lugar é o reino, primeiro lugar, primícias, é Deus. Escreve aqui nos comentários, primeiro o reino. Primeiro o reino. Primeiro, ó, Diônica colocou, a Luciane também colocou, a Simone, a Maristela colocou, o Kleber colocou, a Regiane, Josimar, Rosemary, primeiro o reino. DJ Jeff colocou, primeiro o reino. O eco do bem. Por que, Ana? Você tem que só entender isso. Primeiro é o reino, é as primícias. E agora nós vamos instalar esse drive nos nossos pensamentos, no nosso cérebro, na nossa vida, através desse boot poderoso. Primeiro, o reino. Fecha os olhos, respira fundo. 3 respirações profundas. E isso nós vamos fazer agora, você vai ter que fazer todos os dias, tá? Respira, solta. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E a Tua misericórdia, Senhor, não tem fim. Pai, obrigada por essa live. Obrigada, Senhor, por nos ativar para buscar realmente aquilo que precisa ser prioridade na nossa vida. Nós realmente estávamos andando meio distraídos, mas o Senhor hoje nos deu clareza. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes temos colocado outras coisas no lugar que é exclusivamente teu. Respira agora. E nós vamos confessar. Senhor, nós confessamos que muitas vezes acordamos apressados, ansiosos, distraídos e que te deixamos, Pai, por último. Te deixamos, Senhor, para quando der tempo. Te deixamos, Senhor, para quando sobrar uma horinha do nosso dia. Pai, mas hoje nós fomos exortados. E hoje nós fomos corrigidos, Pai. Pai, nessa hora, em unidade com cada pessoa que está aqui nessa live, nós declaramos que Tu és o primeiro, Tu és o centro, Tu és o único digno do nosso primeiro olhar, do nosso primeiro pensamento, da nossa primeira entrega, Senhor. Senhor, ensina-nos hoje a alinhar esse coração. Pai, nos mostra, Senhor. Nós queremos que o nosso coração te busque logo pela manhã. Pai, nós, assim que abrir os nossos olhos, Pai, o nosso primeiro pensamento, nós desejamos de todo o nosso coração que seja o Senhor. Pai, nós te damos as primícias do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa adoração, dos nossos dons. Pai,
Reinicia em nós, Espírito Santo, a chama da honra, da reverência e da obediência. Pai, reinicia agora o nosso sistema operacional, realinhando ele à fonte, ao trono de Deus. E é isso que governa as nossas vidas, Pai, o Senhor. Tira do trono tudo que ocupou o teu lugar. Pai, tira agora toda a pressa, toda a idolatria disfarçada de rotina, todo o medo, toda a autossuficiência que nos fez esquecer da tua graça. Pai, vai tirando tudo aquilo que a gente colocou no trono, o videogame, Pai, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Vai falando agora para o Senhor. Fala para Deus agora, de maneira particular, o que você tem colocado nesse trono? Idolatria de pessoas. Pai, essa pressa de querer acordar correndo, a ansiedade. Pai, o dinheiro. O que você tem colocado, o seu trabalho? O que você tem colocado no trono que ocupou o lugar do Senhor? Renuncia tudo agora. Pai, tira tudo isso que tem tomado o teu lugar. Pai, nós te damos as premissas do nosso tempo, Pai, dos nossos recursos. Pai, hoje nós te entronizamos de novo. Hoje nós te colocamos de novo no teu lugar que sempre foi seu. E nós declaramos no mundo espiritual que o Senhor governa a nossa casa, governa a nossa família, governa os nossos negócios, governa os nossos sonhos, os nossos projetos, que o Senhor governa sobre cada novo amanhecer. Nos ensina, Pai, a começar tudo contigo, porque tudo que começa no céu tem poder para frutificar aqui na terra. E nós entendemos o Senhor sendo nossa primícias, as bênçãos vai ser derramadas sobre nossas vidas. Pai, que cada pessoa que está aqui agora, ao vivo, cada pessoa que ouviu essa palavra, sinta o teu toque agora. Eu quero que você visualiza como a mão do Senhor tocando o seu coração agora. Visualiza agora a mão de Deus, uma mão luz, ela é pura luz. Ela está tocando o seu coração agora. E no teu coração, ele é primícias. No teu coração, o Senhor está no trono. E quando o Senhor tocou o teu coração agora, ele tirou tudo que estava ocupando o lugar dele. Eu quero que você receba uma nova unção de ordem, de clareza e de direção. E eu profetizo sobre nossas vidas agora, que nós buscaremos primeiro o reino e tudo mais será acrescentado. Busque primeiro o reino e as bênçãos serão derramadas sobre a tua vida. Receba do Senhor agora essa unção. Pai, e a partir de hoje, nós te colocamos como primícias. Aquelas pessoas que não tinham o Senhor ainda como prioridade, elas vão ter esse desejo no coração agora. Pai, tudo que elas forem fazer, elas vão lembrar do Senhor em primeiro. Não é sobre quantidade, é prioridade. O Senhor agora, Pai, vai vir no pensamento. A primeira coisa que vai vir no pensamento vai ser o Senhor. E o restante será abençoado, e o restante será multiplicado, o restante será protegido pelo teu poder. Então, Pai, recebe, Senhor, as nossas primícias. Recebe o nosso coração. Respira fundo. E fala assim, a partir de hoje, o Senhor é a minha primícias. E o restante será abençoado, multiplicado e protegido pelo teu poder. A partir de hoje, o Senhor governa sobre a minha casa, minha família, os meus negócios, sobre cada novo amanhecer. Respira fundo e fala assim, primeiro é o reino. Esfrega essas mãos bem forte e solta aí um já é. Já é, já é, já é. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Que Deus possa abençoar tudo que você for fazer nesse dia. Agora nós já aprendemos, né, que primeiro é o reino. Então, que a gente coloque o Senhor em primeiro lugar.
todos os dias, que ele seja prioridade da tua vida, prioridade dos teus negócios, prioridade de tudo aquilo que você for fazer. Gratidão por estarem aqui comigo. Gratidão por mais um dia. Eu quero convidar aqui, né, quem que deseja fazer o método IP. Todo dia você vai falar, Ana, todo dia eu vou falar, porque eu sei que isso vai mudar a sua vida. Eu sei que esse método IP pode transformar a tua vida. Então, o QR Code está aqui na tela. Quem quiser participar do método IP, preenche esse forms, que a nossa equipe entre em contato. 16 e 17 de junho. Método IP vai ser histórico. Esse vai ser poderoso. Já preenche aí esse forms, a equipe vai entrar em contato com você e o Pablo vai fazer, eu tenho certeza que vai ser o melhor método IP da história. Ele vai estar indo para Israel, vai ser poderoso. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Primeiro reino, Ana, uma ótima semana, glória a Deus, ótimo final de semana, ótima sexta para vocês. Gratidão, Ana, gratidão a todos que estão aqui e que essa semente que foi plantada no seu coração dê grandes frutos. Busque primeiro o reino, busque, e você vai ver que tudo mais será acrescentado. Que Deus abençoe vocês. Gratidão, Senhor, por essa manhã. Gratidão, Pai, por tudo que nós vivemos aqui, por cada palavra lançada. Putz, Ana, hoje foi de fato um alinhamento do meu entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Primeiro, Senhor. Bora tocar o terror na terra. Bora viver a melhor sexta-feira das nossas vidas. Beijo, beijo, beijo. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã. Até amanhã. Amanhã tamo junto. Tamo junto até depois do fim. Beijo, beijo, beijo.